A Amazônia ela impressiona em diferentes aspectos, né? Seja pela dimensão do bioma, seja por essa rede complexa e incrível de relações entre pessoas, plantas, animais, cultura. E a ciência, de alguma forma, só está tocando uma ponta desse universo de hiperdiversidade que a Amazônia abriga. E um caso muito emblemático disso é a descoberta recente de uma espécie de peixe completamente diferente de tudo que já havia sido vista, que deu origem, inclusive, a uma nova família de peixe. E essa espécie, diferente do que a maioria das pessoas podem imaginar, ela não foi descoberta numa área remota, né? Ela foi descoberta numa região próxima ou em contato direto com a área urbana de Manaus. E recentemente eu tive em campo acompanhando um grupo de pesquisadores que estava envolvido na descoberta dessa espécie para entender melhor a história, né, dessa descoberta, entender a área de ocorrência e as ameaças que essas espécies que estão ocupando essas áreas urbanas em contato com a floresta, né, estão sofrendo. Eu quero entender quem começou esse processo aqui de coleta no Tarumã. Foi a Ilse, a doutora Ilse? A história ela começou bem por acaso. A doutora Ilse sempre estudou sistemas aquáticos em rios de água preta. E o Tarumã-Mirim era uma área de estudo de longo prazo dela, embora isso não tivesse esse nome, mas ela ia lá e estudava principalmente os organismos associados ao folhiço submerso. Então ela coletava camarões, insetos aquáticos, pequenos peixes. E nessas atividades dela de amostragens periódicas, ela pegou um peixinho de pouco mais de 2 centímetros, que ela não sabia o que era, ficou parado lá num vidrinho na estante, até que o Paulo Petri, na época, ele estava no INPA, a Ilse repassou os vidrinhos com peixes, pediu para ele dar uma olhada e tentar identificar. Isso foi em 99, eu estava voltando do doutorado, e aí o Petri me falou, tem um peixe aqui que eu não consigo encaixar nem em ordem. Eu não sei o que é isso. Aí ele me mostrou e de fato eu olhei e também não conseguia encaixar em ordem. Aí a única opção era voltar a campo e tentar coletar mais. E aí a gente começou a voltar a campo para tentar achar. Mas não tinha coordenada geográfica, não tinha nada. A gente só tinha uma referência que era Igarapé do Camarão, que era o nome dado pela própria Ilse, não era o nome do Igarapé, e Tarumã-Mirim. Aí pegamos o técnico que trabalhava com ela, o seu Palheta, um senhorzinho bem velhinho, para ele dizer para a gente onde ela coletava habitualmente e voltamos lá e começamos a tentar, mas a gente não tinha nenhuma dica de microhabitat, nada. Aí passamos 2 anos tentando achar esse peixe e não achava, voltando lá, coletando. Aí, em agosto de 2001, teve uma edição do EFA, Ecologia da Floresta Amazônica, o curso tocado pelo PDBFF e tal. E aí eu fui. E uma das ideias que eu tive para orientar um pequeno projeto era coletar escoloplax. E eu sabia que eu já tinha coletado escoloplax numa poça que ficava ao lado do Paraná, do Lago do Prato, lá em Anavilhanas. Aí eu peguei minha peneira, subi o barranco, fui para essa poça e falei, vou ver se eu pego um escoloplax. E na primeira peneirada que eu dei no folhiço, eu peguei uma tarumânia adulta de 14 centímetros, mas eu não sabia. E quando eu peguei o peixe, eu olhei na peneira, ele abriu a boca, assim, né? Na peneira, né? E aí eu vi, eu falei, cacete, eu peguei o bicho. Aí eu entendi onde era o ambiente, era uma poça de floresta no meio do folhiço. A partir daí eu sabia qual era o ambiente, aí voltamos pro Tarumã-Mirim, já sabendo com aquela imagem de procura, né? Que tipo de ambiente eu tenho que buscar. Aí localizamos poças na floresta e fomos indo até que a gente conseguiu localizar essa área que a gente trabalha até hoje. Esse aqui é o famoso portal das Tarumânia. É a passagem para o mundo subterrâneo. Hades e companhia que vem aqui. Não, esse é um local que a gente descobriu casualmente. Esse alagado aqui. E esse sistema de poços que eles se conectam com o lençol freático, né? Com a água subsuperficial aqui do canal do rio. Então, tem água aqui mesmo quando está desconectado do canal, né? E essa parece ser uma condição importante para a tarumânia ocorrer, porque dá tempo dos peixes típicos do canal saírem quando começa a secar, e aí fica água com pouquíssimos outros peixes. Daí é onde a gente encontra as tarumânias. E tem que bater muito no folhiço, sempre enterrados no folhiço submerso, né? Tava muito fundo?
Não, tava no rasinho, né? Mas ela gosta de ficar perto dessas árvores, né? Desses troncos. Tem muita raiz e tinha muito folhice em cima. Aí coloca a peneira por baixo, levanta, aí veio. Depois de Arrasou. quase uma hora aqui coletando, pegamos uma. Exato. 4 pessoas coletando com pulsar durante aqui, umas 3 horas, né? Pelo menos. E para pegar 2 exemplares. Então de fato é um bicho difícil de ser coletado, uma distribuição bastante restrita, até onde a gente sabe, um determinado tipo de microhábitat. E por mais que a gente conheça onde o bicho vive, exatamente onde o local onde ele fica, ainda assim a gente tem dificuldade de fazer a amostragem. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ambiente, porque tem havido muita mudança ambiental nessa área, muito desmatamento, muita substituição da vegetação por áreas descampadas. Isso normalmente aquece muito a água, expõe as poças onde esses peixes vivem à insolação direta, e normalmente o que acontece é o desaparecimento local. Tem um local que eu coletei que é na Praia da Lua. A gente está coletando e olhando a ponte, vendo Manaus, né? E é impressionante que um bicho como esse, né, tenha passado despercebido, estando do ladinho de Manaus. Possivelmente ele corria na região de Manaus mesmo, né? Se ele está na margem direita, poderia estar na margem esquerda do Tarumã. Ah, sim. Só que a degradação ambiental provavelmente esticou o bicho de lá. Talvez exista em algum lugar na margem do Tarumã, ali na Ponta Negra, é possível que ainda exista, né?